Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Garage MC. Eu sou o Anderson, o apresentador do canal. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui que eu já estava com uma ideia de trazer faz um tempo, né? Acho que todo mundo aqui que acompanha o canal sabe que, né, eu gosto muito de pedais, principalmente de pedal custo-benefício. Isso tem uma coisa que eu acho que todo guitarrista gosta, né, cara? É de combinar pedal. Enfim, misturar pedal é uma coisa que todo guitarrista gosta, ainda mais porque abre muito o leque de possibilidades quando a gente tem, por exemplo, só uma guitarra, só um ampli, e aí a gente consegue ter mais timbres misturando um pedal com outro, seja um overdrive, um delay ou uma distorção. Mas no meio disso, cara, eu percebo que existem algumas combinações que elas são bem comuns, né? Tipo um overdrive com chorus, overdrive com um delay, um reverb, ou até mesmo misturar um overdrive com uma distorção ou com fuzz. Mas fugindo um pouco disso, né? Eu tenho alguns discos, cara, que eu escuto, né? Eu escuto praticamente música diariamente, principalmente em discos, né? Eu escuto os álbuns inteiros. E eu comecei a perceber que existem umas combinações bem legais de pedais, cara. Tipo assim, combinações que eu vejo que a galera não fala muito, mas que elas são muito bacanas. E é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Eu queria falar de algumas combinações, né, de efeitos que eu mesmo fiz e também de algumas combinações de efeitos que eu vi nos discos, né, que eu tentei replicar e eu vi que ficou um resultado muito bacana. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou tentar fazer boa parte dela com os pedais que eu tenho aqui, mas alguns pedais que tem nesses discos eu não tenho, então de vez em quando eu também vou estar usando um pedalzinho aqui, né, que é a minha Zoom MS50G, mas eu vou estar usando exatamente ela porque ela tem muita simulação de pedal que é famoso, como por exemplo o Small Clone, Small Stone da Electro Harmonix, ela tem o Phase 90, ela tem vários, o Memory Man, ela tem várias cópias de pedais famosos. Então se você tiver os pedais aí ou cópias deles, né, você vai conseguir basicamente tirar o mesmo som. Então é basicamente isso, eu vou utilizar alguns pedais que eu tenho aqui, a maior parte dos pedais que eu tenho vão ser pedais de custo-benefício, mas eu vou tentar especificar as cópias que eles são baseados, tá? E também, quando for da Zoom MS50G, eu vou informar quais pedais ela tá copiando, tá? Uma coisa importante é, se você estiver utilizando uma multi-effects, é legal você ver se a sua multi-effects permite, né? Você, por exemplo, ter mais de uma modulação, né? Que é algo que eu vou fazer aqui. E também se você pode trocar a ordem dos efeitos, porque talvez a ordem aqui, algumas pedaleiras têm ordens de efeitos fixas, né? E aí você não pode trocar. E talvez alguma ordem que eu vou fazer aqui não vai ser especificamente a ordem aí que vai estar na sua pedaleira já com os efeitos fixados, tá? Mas é isso, bora lá. Lembrando, para todos os vídeos eu vou estar usando a minha guitarra Michael, tá? Essa é uma guitarra que eu recentemente, muita gente perguntou no vídeo, né? Eu vou estar colocando o nome dela aqui, mas é uma SG da Michael, cara. É uma SG que eu tô gostando muito. Eu tô gravando todos os meus vídeos recentes com ela, então pra galera que perguntou, essa guitarra aqui. E cara, ela é bem bacana, eu recomendo muito. Não vou dizer que ela é uma guitarra perfeita, mas pra quem tá procurando uma SG naquele estilo, né, mais convencional, ela inclusive até tá com plástico, né, ela até fez umas listras aqui, ficou meio que umas vezes, e eu meio que gostei e acabei deixando. Lembrando, quem quiser saber qual vai ser meio que o meu set, eu vou estar utilizando aqui a minha Moore, ela é uma Moore meio antiga, é a G100, é uma Moore que ela é bem básica, ela vai estar simulando um Fender, e o meu áudio vai estar indo pra minha M-Track Solo, que é uma interface bem básica, mas ela faz bem legal o trabalho. Só um último aviso, né? Eu vou tentar fazer esse vídeo de forma que ele fique fácil de fazer com qualquer pedal genérico, tá? Quando eu falo genérico, é assim, eu vou falar que eu vou fazer essa combinação com um chorus e um phaser. Então qualquer chorus e phaser você vai poder utilizar. Eu vou tentar fazer isso, mas talvez tenha algumas configurações aqui que eu vou pegar um pedal um pouco mais específico, mas assim, vão ser poucas, tá? Em geral, eu vou tentar deixar de forma que você possa fazer com qualquer pedal genérico, digamos assim. Só avisando isso porque essa primeira configuração que eu vou apresentar, ela vai usar um pedal específico, mas provavelmente você deve ter esse pedal ou algum pedal parecido, ou até mesmo a sua pedaleira deve ter esse efeito, que é um efeito bem comum. Se tem uma coisa que ficou muito comum na internet, né, principalmente nos últimos anos, principalmente porque sempre tem um vídeo que ele tá em live, que ele não para, que ele provavelmente deve ter uma dessas imagens aqui que vai estar aparecendo aqui, essa coisa do lo-fi, né. O lo-fi é um gênero muito interessante, cara, porque ele dá uma nostalgia muito gostosa, e não só uma nostalgia, né, o timbre dele é muito legal, né, porque ele tenta fazer essa coisa de pegar esses timbres que a gente ouvia em equipamentos de reprodução dos anos 90, né, ou 90, 2000, né, seja reprodutores de fita cassete ou rádio de pilha. É um gênero que eu particularmente não gostava, eu comecei a gostar bastante, principalmente por causa desses timbres, e cara, eu tive uma ideia bem legal. Já faz um tempo que eu comprei um equalizador aqui, né, que inclusive é o que eu vou usar aqui, tá? Mas provavelmente talvez você tenha um pedal parecido com esse, ou a sua pedaleira tenha ele, que no caso aqui é um pedal da Kaline, mas ele basicamente é uma cópia desse pedal aqui, que é o pedal da MXR, que é um equalizador de 10 bandas, né, o equalizador 10 Band Kill, né, ele vai estar aparecendo aqui na tela.
Eu fui dar uma olhada no manual do pedal da Kaline, né? Porém, eu também fui dar uma olhada no próprio pedal da MXR, sim. E lá tinha algumas configurações, né? Pra você já ter alguns timbres. Mas tem um timbre que ele me chamou muita atenção. Eu até coloquei ele aqui, porque é mais ou menos ele que eu vou usar. Então, se você quiser utilizar esse timbre também, é só copiar essas configurações aqui. Que é essa aqui, que é a AM Radio. Ela basicamente meio que tenta, né, simular, tipo, como se o seu instrumento estivesse passando por um rádio, né? Eu fiz isso tanto com a minha guitarra quanto com o meu teclado e eu achei muito bacana. E eu percebi que recentemente tem muita empresa, principalmente da gringa, lançando pedal que já tem o nome Lo-Fi, né? Pedais que, digamos assim, já te entregam um timbre Lo-Fi. E eu percebi que muitos deles, na verdade, são pedais que, em geral, eles têm um equalizador, normalmente low pass ou high pass, mais um vibrato e normalmente ali um compressor para dar um som, digamos assim, mais específico daqueles rádios. E eu vendo isso, eu peguei o meu equalizador, peguei essa configuração do AM Radio e o que eu resolvi fazer? Eu coloquei um leve vibrato antes dele. E ficou um timbre muito bacana, cara. Tipo, você já tem um equalizador que dá essa sensação de tá passando por um som de rádio, aí você coloca um leve vibrato e dá essa leve sensação de tá um rádio, só que parece que ele tá quebrado, e fica muito bacana. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar utilizando o meu Kaline, né, esse daqui, que vai estar aparecendo, nessa configuração que é o AM Radio, e vou estar colocando um leve vibrato. E aí o vibrato é da sua escolha, tá? O vibrato que vai estar aparecendo aqui é o daqui, vou estar usando o MS50G. Eu não lembro agora exatamente de qual copa ele é, mas eu vou colocar aqui na tela. Mas vocês vão ver que é bem simples, cara, e fica muito legal. Eu tava tentando, né, meio que fazer um timbre meio Silent Hill, com uma vibe meio lo-fi, e cara, ficou muito bacana esse timbre. Dá uma olhada. Fica um time bem legal, dá muito essa sensação de meio que parece um lo-fi, ou até parece que é uma vitrola, só que parece que tá meio quebrada, saca? E fica muito bacana esse som. Então é um time bem legal, e é um time que ele é fácil de reproduzir. Você só tem que ter um equalizador, né, no caso nesse estilo, ou um equalizador que chegue perto desse timbre. Eu acho que deve ter configurações na internet para você conseguir atingir com qualquer equalizador, e um vibrato que fica um timbre muito bacana. É muito legal se você já curte lo-fi, ou se você quer esse som específico de som de rádio meio quebrado para alguma parte específica de alguma trilha sonora que nem eu tô fazendo. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um timbre que eu tava meio que ouvindo um disco do The Cult, que é o que eu vou colocar aqui, né? Eu não tô lembrado agora o nome dele, me falhou. Mas é um disco que ele é um pouco mais recente, não é das antigas, né? E tem uma parte dessa música, cara, que eu simplesmente amei, que é uma música chamada Sacred Life. Eu vou estar colocando tudo aqui do lado da tela para vocês saberem qual é, se vocês quiserem pesquisar. É uma ótima música, é um ótimo disco também, tá? Tem uma parte, né, que o Billy, que é o guitarrista, né, do The Cult, ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é ele bate um acorde, deixa soar. A gente tem o trêmulo, né, que é um efeito que eu costumo atrelar muito o trêmulo a um efeito meio que ritmo, né?
ele vai dando ritmo, cortando o seu som, ou também o slicer, né, ele faz uma coisa parecida. E a gente também tem o phaser, né, só que o phaser ele costuma mais trazer essa coisa, não só phaser, né, o phaser, o chorus, até mesmo o flanger, né, de ele trazer movimento pro seu som. E aí eu vi essa coisa, né, que ele traz nessa parte nessa música, né, que eu já até ouvi em outros álbuns, só que eu relembrei quando eu vi nesse disco, que é pegar esse movimento, né, que o phaser vai fazendo, só que você vai cortando esse movimento, e aí ele vai tendo esses leves cortes, mas ele ainda fica muito bacana. O que eu vou fazer basicamente? Eu vou pegar aqui um phaser, né? Eu vou fazer na Zoom MS50G, eu vou pegar um tremolo, vou fazer esse phaser entrar no tremolo. O phaser ele vai estar bem lento, porém ele vai estar com o depth bem grande, para vocês ouvirem bem lentamente a onda. Mas fica um efeito muito legal, principalmente se você tem alguma música que você quer bater um acorde, quer deixar ele soar, mas você quer dar algum gostinho a mais, seja na sua música ou seja tocando ao vivo. Então bora lá, por exemplo. Eu acho que fica muito bacana para você fazer essas bases que você faz acordes cheios e você quer deixar o som soar e você quer trazer um molho a mais, fica muito bom. Essa combinação agora que eu falar específico, eu meio que acabei ouvindo ela num disco, eu acredito que seja isso, tá? Meio que tentei replicar, então não vou dizer que é exatamente isso, mas eu sinto que ela ficou tão legal que eu achei legal de trazer ela aqui pro vídeo. Tem uma música do Incubus que eu gosto muito, que ela é chamada Redefine, que é uma música que ela é meio funk, meio rock e ao mesmo tempo meio rap, tá ligado? Eu vou até colocar o link da música porque eu recomendo que vocês escutem a música para vocês entenderem mais ou menos do que é que eu tô falando, tá? Mas essa música ela tem uma parte, né, que ela fica meio funkeada, só que ela fica com um som de guitarra muito específico. Essa música ela tem uma parte que fica muito claro pra mim que ela tem um alto A ou é um envelope filter, mas eu acho que seja mais envelope filter pela característica do efeito, né? Só que ele é um envelope filter que ele tá claramente, parece que tá tendo um squash, sabe? Tipo assim, ele tá meio que tem ali a onda, né? Só que parece que tem um limite, né? Meio que como se ele tivesse bem quadradinho, digamos assim. E eu na hora eu gostei muito desse som. E aí o que eu fiz? Que eu acho que é o que utilizaram para reproduzir esse som no caso. Eu coloquei um envelope filter, né? Que no caso aqui na minha pedaleira é um alto A, mas eu vejo mais como um envelope filter. E tentei reproduzir esse som específico, né? Que é esse som do quê? Basicamente, o que é a sensação que eu senti na música? Tem esse som de envelope filter, né? Só que ele entra dentro de um compressor. E aí o compressor, né? Por ele ser um pedal de compressor, ele tenta tanto subir, digamos assim, as frequências, né? Mas ele também coloca um certo limite até onde essas frequências vão. E aí quando entra, né? O pedal que no caso é o envelope filter, o A, né? Como ele tem
salto muito brusco de frequência, né? Quando ele chega dentro do compressor, o compressor meio que ele força ele a ficar dentro de um certo espectro, saca? E fica um som muito específico, ainda mais porque o compressor, todo compressor, ele tem meio que essa característica de que ele não só meio que sobe as suas dinâmicas e ele limita, ele também tem um certo timbre para sua guitarra. Eu já testei vários compressores e cada um deles tem um tipo de compressão muito específica, principalmente dependendo das sequências. Mas esse som, né, que eu ouvi nessa música, meio que desse envelope filter entrando dentro do compressor, que é o que eu acho que seja, né, eu achei ele muito interessante, porque ele qual é a principal ideia, né? Ele soa um som de funk extremamente artificial, mas por algum motivo é muito bom. Então é isso que eu vou fazer, eu vou tentar reproduzir esse som. Basicamente eu vou utilizar aqui, eu vou utilizar o meu pedal que ele tem, eu vou utilizar duas combinações, uma eu vou utilizar a Zoom MS50G, porém eu também vou utilizar um aqui onde eu utilizo uma pedaleira antiga da Zoom, que é a minha Zoom G2, que eu vou fazer o alto A nela, e vou utilizar um pedal de compressor, que inclusive já tem vídeo aqui no canal também, tá? E aí se você quiser dar uma olhada lá, só acessa aqui. Mas vocês vão ver, eu acho que fica um som muito legal, eu acho que fica um som bem interessante. Eu recomendo que vocês escutem a música para vocês entenderem mais ou menos a ideia, até porque dependendo aí do pedal de compressor ou do seu pedal de alto A, envelope filter, você tem que dar uma leve ajustada para ver até onde fica legal para você. Mas dá uma olhada nessa combinação. Essa próxima combinação que eu vou falar agora, né, ela vai ser uma combinação bem interessante, principalmente porque ela é uma combinação que talvez ela possa ajudar vocês a gostarem mais de um efeito que eu sinto que ele não é um efeito ainda tão comum quando a gente fala no mundo da guitarra, né, que é o Beat Crusher. Beat Crusher, só para contextualizar, tá, porque tem muita gente que não fica muito claro o que é o Beat Crusher para algumas pessoas, mas eu acho legal a gente falar disso, né.
quando a gente fala de Beat Crusher, do que a gente está falando basicamente, né? A gente está falando de pegar o teu sinal de guitarra, né, e converter ele para digital, só que a gente meio que pegar a quantidade de bits, né? Quando a gente converte de analógico para digital, a gente está basicamente convertendo uma corrente para linguagem de computador, né? 01, 01, 01, acho que vocês já viram isso. Só que, por exemplo, quando a gente faz isso, quando a gente vai gravar nossa guitarra no computador, o nosso computador ou a nossa interface, ela utiliza uma certa quantidade de bits para manter a fidelidade daquele som. O computador ou a sua interface de áudio, o que ela basicamente está fazendo, né? Ela está tentando pegar aquele teu sinal analógico e com 01, 01, 01, que é a linguagem de computador, né? Ele está tentando converter aquilo com a maior fidelidade possível, com a maior quantidade de bits que ele pode. Tanto que você já deve ter visto, por exemplo, quando você for ouvir uma música, aquela coisa, né? Aparece 128 KB, 200 e poucos KB, é relacionado exatamente à quantidade de kbytes que está sendo utilizada para manter a definição daquela música. E o Beat Crusher, ele seria exatamente o contrário. O que ele faz? Ele basicamente converte o seu sinal para digital, só que ele diminui a quantidade de bits que a máquina pode utilizar para fazer aquele som. Em um resumo meio, assim, eu não vou dizer que esse é o melhor resumo, mas ele faz uma má conversão digital. Ele diminui a quantidade de bits para o seu som ficar bom. Tanto que, por exemplo, muita gente associa, né, a Beat Crusher, por exemplo, a videogames, né? Fala, nossa, parece som de videogame. E de fato parece porque os consoles antigos, por exemplo, Nintendinho ou o Super Nintendo também, eles eram consoles de 8, 16 bits, alguns de 32. Ou seja, eram consoles que eles tinham poucos bits, tanto para a questão do processamento, mas também para a questão de produção de som. Então eles não tinham uma quantidade muito grande de bits para fazer, por exemplo, sons muito específicos. E é exatamente por causa disso que o Beat Crusher ele se parece um pouco com som de, digamos assim, de máquina de videogame, principalmente antigo. Por quê? Ele está basicamente emulando um som com uma baixa taxa de bits. E já falando isso é algo meio tenso, porque as pessoas olham e pensam, tá, como é que eu posso extrair algo legal de uma coisa que tecnicamente está diminuindo a quantidade de bits do meu som? É uma coisa até muito... dá pra gente ter uma discussão enorme sobre isso. Por exemplo, a galera que produz trilhas sonoras mais inspiradas em videogame utiliza muito em Beat Crusher, é muito comum a galera fazer isso. Beat Crusher eu acho que ele fica muito interessante quando você utiliza ele embaixo, principalmente frequências graves, porque trabalhar com Beat Crusher ou com baixos beats, com frequências graves é mais fácil. Mas ainda é meio fato que ele é um efeito difícil de trabalhar. Quando a gente não fala muito, por exemplo, de trilhas sonoras de jogos, ou mesmo de música indie, né? Alguns artistas de indie gostam de utilizar Beat Crusher. Artistas de lo-fi utilizam muito, né? Até porque eles têm essa coisa de ir um pouco mais pro lado da tecnologia mais antiga, né? Porém, eu gosto de Beat Crusher e eu percebi que tem uma coisa que eu acho que pode meio que ajudar. Na verdade, uma combinação, digamos assim, né? Que eu acho que ela é muito legal porque eu acho que ela meio que apazigua um pouco as principais características, né, do Beat Crusher, que eu sinto que fazem as pessoas ficarem um pouco longe dele. O Beat Crusher ele é um efeito que ele soa muito seco. Tanto quando você vai, por exemplo, tocar uma nota, ele soa muito seco e o sustain dele também é muito seco. E uma coisa que eu fiz, né, eu gosto muito de utilizar reverb, principalmente reverb que ele vai 100% wet, né, 100% molhado, só o som do reverb, né, e eu tava fazendo aquela coisa que muita gente faz, né, que é o que? Antes do reverb, colocar algum efeito de modulação, como por exemplo um chorus, um flanger, porque dá meio que uma nova característica para o reverb, né, meio que cria um reverb modulado, digamos assim. E aí eu falei, cara, como é que será que fica o Beat Crusher com isso? E eu fiz a experiência e para mim ficou uma combinação muito legal, principalmente porque quando você pega um reverb de preferência 100% wet, tá? O que eu vou utilizar daqui no vídeo é 100% wet, então de preferência utiliza um 100% wet, tá? Quando você pega um reverb 100% wet, ele tira um pouco do ataque do Beat Crusher, que ele é muito seco, e ao mesmo tempo ele meio que cria uma cauda pro Beat Crusher, então ele fica um som, digamos assim, ele ainda soa aquele som de, digamos assim, de máquina, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele soa um pouco mais, digamos assim, eu diria mais musical, mais melódico. Eu falei no começo do vídeo, né, que eu tava meio que criando, né, meio que umas composições meio que no estilo Silent Hill, e eu fiz essa pegada, né, eu peguei um reverb, na verdade nem era um reverb 100%, era 100% wet, mas era um reverse reverb, e aí eu coloquei o Beat Crusher nele, cara, fica um som muito legal, ele dá uma característica meio pesada, meio, digamos assim, meio assustadora, digamos assim. E ficou uma combinação que, ao meu ver, ficou muito legal. Principalmente porque, como eu disse, ele tira um pouco essa coisa do Beat Crusher dele soar muito seco. Eu senti que ele ficou muito legal, principalmente porque ele dá meio que essa característica meio sombria pro reverb. Fica muito legal essa combinação. E é sobre essa combinação que eu vou falar hoje. Principalmente se você é um cara que tem Beat Crusher,
mas sente que não consegue utilizar, tenta colocar ele dentro de um reverb 100% edge, principalmente se você puder pegar um reverb um pouco mais, digamos assim, mais alternativo, como por exemplo, um reverse reverb fica muito bom. Eu vou fazer aqui com dois tipos. Eu vou fazer esse vídeo aqui com duas combinações. Eu vou basicamente pegar um reverb mais convencional, um raw, eu vou deixar ele 100% edge e depois eu vou pegar o reverse. E no reverse vocês vão ver que vai ficar muito legal. Mas até em um reverb comum fica muito legal essa combinação. Então dá uma olhada, talvez você vai começar a curtir mais utilizar o Beat Crush com essa combinação. Acho que vocês devem ter entendido mais ou menos a ideia, né? Como eu disse, né, o Beat Crush tem essa coisa dele ser meio seco, mas quando você coloca um reverb nele, principalmente um reverb que ele vai 100% edge, ou um reverb que ele vai quase só o som do reverb, você vê que ele fica muito mais musical. Ele ainda fica com aquele som meio, né, de computador, mas fica muito legal, principalmente se você curte essa coisa meio ambiente, mas quer ir pra um lado mais pesado, até mesmo mais, digamos assim, meio terror, né, que nem eu tentei fazer aqui no caso. Inclusive, uma dica que eu até sempre dou, né, cara, se tem um reverb que ele vai 100% edge, tenta fazer isso, mano. Coloca uma modulação, algum efeito que não seja só um overdrive, por exemplo. Você vai ver que dá pra fazer muita coisa. Tipo, você meio que cria o seu próprio reverb modulado, saca? Então é isso, pessoal, essas foram as combinações. Lembrando, se você gostou de alguma, comenta aqui, né? Se puder deixar um like, se inscrever. Até se você tem alguma combinação que você faz, que não seja essa uma das mais comuns, né? Tipo Overdrive Distortion. Se você tem alguma combinação que você faz e você acha legal, comenta aí, né? Que aí as pessoas podem tentar. Quem sabe até eu não experimento e quem sabe eu posso fazer um vídeo em cima dela. Lembrando que, né, se eu fazer esse tipo de coisa, eu sempre pego o seu comentário e vou colocar os devidos créditos no próximo vídeo, tá? Mas é isso, pessoal, então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido. E é claro, se você é novo aqui no canal, a gente é um canal que basicamente a gente fala de música, mais especificamente de guitarra, a gente também fala também de games, e de vez em quando eu trago um pouco de assuntos relacionados à cultura, às vezes com um pouco de política, mas mais em geral em cultura, tá? Mas é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!